Veio todo mundo. Tá certo, muitas igrejas mudaram o horário do culto, mas, a gente tem que ter o Senhor como primazia na nossa vida. E muitas vezes Ele pede de nós algo que vai nos doer. Aprenda isso na sua vida cristã, Deus, às vezes, Ele pede algo de nós que vai nos fazer falta, não é? E o Senhor é bom. Mas eu já fui colocado em alguns momentos assim de desafio. Uma vez a Andressa me convidou para dar uma palestra para os jovens, 2h da tarde, um solão lascado. Eu falei, meu Deus, ninguém vai nem prestar atenção. Mas foi um mover de Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque o Senhor quer falar conosco. Amém? Antes, eu convido você a se colocar de pé, vamos orar. Pai querido, louvamos, ó Pai, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, nessa tarde, finalzinho de tarde, Pai, para louvar e glorificar o Teu nome. O Senhor é bom. Nós estamos aqui para rememorar a maior de todas as provas de amor que a humanidade já viu. E, ó Pai, nós vamos celebrar com muita alegria esse momento em comunhão. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode assentar. 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 23. E nós vamos ler até o capítulo de número 12, versículo de número 1. Amém? O texto é o texto da ceia. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, repete comigo, discernir o corpo, guarda isso. Sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E parece que quando a gente faz essa leitura, esse texto parece que está completamente fora do contexto. E não é verdade. E é isso que eu quero entender com você. Porque muitas vezes nós somos levados à interpretação desse texto, conforme o nosso conceito de discernir. E discernir, para nós, no português, é simplesmente diferenciar, conhecer. E quando nós olhamos para o texto, parece que a carta escrita, ela está escrita em capítulos separados, pois o capítulo 12 parece que não tem nada a ver com o capítulo 11.
E sabe que é tão engraçado que o texto bíblico é um só. Só para curiosidade de vocês, a divisão dos capítulos, como nós usamos hoje, ela foi criada no século XIII, pelo arcebispo inglês Stephen Langton. Ele organizou esses blocos para facilitar a localização das histórias na Bíblia em latim. Mais tarde, no século XVI, o impressor francês Robert Estienne dividiu os capítulos em versículos, e isso ajudou a achar frases exatas. A primeira Bíblia que foi impressa com capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560. Até esse momento, o texto era um só. É uma carta de Paulo. O texto era contínuo. E parece que quando a gente olha para o capítulo de número 12, o versículo de número 1, ele está fora do contexto. E nós precisamos ter essa visão de unicidade. Então, se essa unicidade, ela se evidencia no texto bíblico, e você crê nisso? Você crê nisso? Amém? É um texto só. O que pode estar errado é a nossa interpretação. É a nossa interpretação. Porque ele diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo. Essa frase ela traz um peso de condenação, quando a gente não tem o entendimento real do que Paulo está falando. Eu já ouvi muitas mensagens de pregadores trazendo esse texto como uma forma punitiva, condenatória, sendo que Paulo, ele fala: olha, eu quero que vocês bebam do sangue e que vocês comam do corpo do Senhor Jesus. Esse é o desejo. Então, a palavra discernir no grego aqui é a palavra diacrino. E essa palavra no grego, ela não tem apenas o significado de separar, de distinguir, mas ela tem o significado também de decidir entre optar ou hesitar. Olha que engraçado. É como se fosse uma escolha, uma decisão em participar ou não do corpo de Cristo. E isso muda tudo. Isso muda a nossa leitura. O chamado de Paulo, ele não é apenas de conhecimento, mas principalmente de escolha. Entre você optar ou hesitar, participar do corpo de Cristo é uma escolha, e hoje você fez a boa escolha. Participar do corpo de Cristo é uma escolha. É uma escolha. E toda escolha requer renúncia. Não existe escolha sem você abrir mão de algo. Você sempre abre mão de algo. E o convite de Paulo é para que todos participem. Versículo 28, Paulo ele traz uma palavra que eu acho linda e que muitas vezes nós não entendemos. Paulo fala: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. O examinar-se, ele não é para que você não participe, ao contrário. É para que você participe do corpo do Senhor Jesus. Então, todos nós nos reunimos uma vez por mês para declarar que escolhemos participar do corpo de Cristo. Isso é discernir o corpo. É entender o significado. Agora, entenda uma coisa. Participar do corpo é diferente de vir à igreja. É diferente. Não é porque nós estamos aqui é que nós estamos participando do corpo. É isso que a gente precisa compreender. Participar do corpo é diferente.
Essa diferença, nós vamos entendê-la quando nós entendermos o corpo e o que é corpo e o que é participar do corpo. E ora, se o texto bíblico é um só, precisa estar no texto. Você concorda comigo? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 12. Eu vou começar sobre o corpo, porque se a gente não entender o corpo, a gente não entende o que é participar do corpo. Olha o que ele diz, olha o que Paulo vai dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós compartilhamos de um mesmo Espírito. Mas o pastor é diferente, é o mesmo Espírito. E sabe que isso não, em vez de você entender que a responsabilidade é nossa, eu quero que você entenda que a responsabilidade também é sua. Porque é o mesmo Espírito que habita em mim. Ele pode me usar de uma forma diferente. É o mesmo Espírito que está em você. É o mesmo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Continua. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, olha que coisa linda, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: você é importante para o corpo. Você é importante para o corpo. Todos nós somos importantes para o corpo. E presta atenção, foi Deus quem colocou você no corpo. Você não está entendendo o valor que é isso. Deus escolheu você para participar do corpo dele. Mas aí você pensa, você fala assim: mas pastor, eu sou tão pequeno, eu não sei nem orar direito. Deus tem algo a realizar através de você. Não existe uma parte do seu corpo que não tenha função. Nenhuma parte do seu corpo não tenha função. Você sabe qual é a função da vesícula biliar? Você não sabe, mas no dia que ela infeccionar, você vai saber. É isso. Você não sabe nem onde ela está, mas na hora que ela inflamar, você vai saber. Você entende o valor de estar participando do corpo? É muito mais do que simplesmente estar aqui. É estarmos em movimento junto com o corpo. Existe um corpo sadio quando todos os membros agem em um mesmo propósito, numa mesma direção. Sabe, nós estamos vivenciando isso aqui agora. Nós estamos numa mesma direção, no mesmo propósito. Todos os membros possuem uma finalidade. Sabe, não existem membros mais importantes. Não existe, o texto vai falar sobre isso. Continua. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Continua.
Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Você é importante no corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. O texto é claro em afirmar. E é tão interessante que, diante de tudo isso, aquele órgão principal, ele foge da nossa mão, porque o cabeça é Cristo. Ele é quem vai colocar cada peça no seu lugar. Versículo de número 24, olha só o que diz a palavra do Senhor, no próximo versículo 12, 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo. Deus determinou, dirigiu, colocou cada coisa no seu lugar, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. O corpo é um só. É um só. E nós precisamos entender esse sentido de pertencimento. E Cristo é aquele que coordena. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Ele é a cabeça. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18, ele diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos. Ou seja, eu e você somos trazidos não a participar de uma reunião, nós somos trazidos a participar do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Só que participar do corpo não é fazer o que você quer fazer. Participar do corpo é cumprir o propósito de Deus na vida do próximo. Eu tenho certeza que, se você me convidar para cantar, eu não vou ter a voz da Pauliana, não vou ter. Se chamar a Fernanda para cantar aqui também não, né, meu amor? Não. Deus coloca cada um no seu lugar. Deus coloca cada um, mas entenda uma coisa: cada um de vocês tem um propósito de Deus a ser cumprido. Todos. Só que tem gente que está no corpo sem participar do corpo. Você entende essa tristeza? Você está tão perto de participar do corpo de Cristo, mas você está fora. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou olhar no seu olho e vou dizer: tem lugar para você no corpo. Tem lugar para você no corpo de Cristo. Sempre tem lugar para você no corpo de Cristo. Então, como participar então, pastor, efetivamente do corpo de Cristo? Se Paulo fala da ceia, ele fala de participar do corpo, ele fala do corpo, nós pulamos uma parte. E essa parte é o que vai dizer o que significa participar. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 11. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Continua.
E a gente volta depois. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, oh maravilha, então ele precisa participar do corpo. Continua. Há também diversidade de serviços, volta o 5. Há também diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deixa eu falar algo para você. Sabe o que o Senhor está falando aqui para nós? É que quando Ele incomoda você durante a semana, para você orar por alguém, isso é uma atividade ao corpo de Cristo. Da mesma forma como Ele nos inspira a palavra. Não existe diferença de importância. A importância está em obedecer. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de servir ao Senhor por falta de entendimento do que é o corpo? Quantas vezes? Continua o texto. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outra, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Entenda uma coisa: os dons espirituais, eles são uma necessidade para o funcionamento do corpo. Eles são uma necessidade. A ignorância quanto à importância dos dons dentro da igreja, ela nos afasta do propósito. Quando a gente não entende o chamado de Deus para nós, nós paramos de participar do corpo como Deus quer que nós participemos. É necessário. A sua participação no corpo não é pelo que você faz, não é o tocar o violão, não é simplesmente vir aqui, pegar o microfone e falar, não é falar simplesmente a palavra da oferta, mas é fazer aquilo que Deus deseja de nós, é exercer o propósito de Deus em sua vida. Esse é a grande chave. A eficácia não está em simplesmente fazer, mas em fazer o que o Espírito nos pede para fazer. Fazer o que o Espírito nos pede para fazer. Não é o que as pessoas veem, é aquilo que o Espírito direciona. É o que o Espírito direciona. Sabe, os dons que foram descritos aqui são extraordinários. Mas pastor, por que muitas vezes nós não vemos esses dons mais em movimento no nosso corpo?
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de falar deles. E como é bom você ter alguém com uma palavra de conhecimento quando você precisa dela. Como é bom você ter alguém com uma palavra de sabedoria quando você precisa dela. Como é bom você encontrar alguém com o dom de fé quando você está abatido e caído. Como é bom você receber alguém com dons de curar quando você está passando um momento de dor e de sofrimento. E isso traz vitalidade ao corpo. Isso é discernir o corpo. Isso é você encontrar o seu lugar e a sua funcionalidade dentro do corpo. Deus deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 8. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons. Dons. E Paulo, ele vai dizer a nós que dentro desse propósito existe uma responsabilidade nossa de procurar com zelo os melhores dons. Você não é alguém estático no corpo. Deus tem um propósito a cumprir na sua vida. Não é uma capacidade sua. Não é simplesmente uma inteligência, um conhecimento, é um chamado de Deus para mim e para você. É viver a manifestação do Espírito no meio do corpo. O vale de ossos secos, eu acho linda que essa passagem. Porque o profeta, ele olha e ele vê ossos secos. E aí existe uma palavra profética do Senhor ao profeta, e ele diz: olha, profetiza pele, carne, osso, e profetiza o Espírito para que haja vida. E o profeta, ele profetiza, e vem, os ossos se reencontram, vão se encaixando. Só que vem a pele, vem o músculo, vem o nervo, mas eles ainda não estão vivos. Sabe por quê? Porque precisa haver o Espírito. Nós, como corpo de Cristo, precisamos nos colocar na posição de sermos instrumentos da manifestação do Espírito no nosso meio. Sabe, e a gente não faz ideia do quanto Deus quer nos usar. E de uma forma muito simples, muitas vezes. É um abraço.
uma palavra, um carinho, uma visita, um bolo que você ganha. Qualquer coisa, Deus pode usar você de qualquer forma. E sabe de uma coisa? As melhores maneiras de Deus te usar, ninguém fica sabendo. Sabe por quê? Porque não é para vanglória própria, é para que o corpo seja edificado. Sabe, nós temos deixado de lado viver essa manifestação do Espírito. Nós temos deixado de lado viver essa vida. Sabe, é olhar ao nosso redor e ver onde Deus está trabalhando e entender esse chamado de Deus. O propósito do exercício dos dons não é você ser maior do que o outro. Não, pelo contrário. Jesus vai nos ensinar que maior é aquele que serve mais. O exercício dos dons, ela é uma necessidade para a edificação do corpo, para a unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa muda dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa viva, que fala, que se comunica, que se relaciona conosco. E a manifestação dele traz vida ao corpo. Traz vida ao corpo. Traz vida. Nós precisamos entender que existe um desejo do Espírito Santo em nos usar mais. Que como corpo, existem pessoas que estão ao seu redor. Olha aí ao seu redor, olha aí. Tem pessoas precisando de você. E isso é ser corpo. Ser corpo é olhar para o outro e ver a necessidade dele. E eu me posicionar para ser instrumento do Espírito Santo para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Isso é manifestação do Espírito. E quando a gente fala em manifestação do Espírito, muitas pessoas já sobem fala assim, não, vai começar aquele negócio de rodar, de pular. E a manifestação do Espírito é de transformação. A manifestação do Espírito é de vida. A manifestação do Espírito é de crescimento. A manifestação do Espírito é de mudança. A forma como o Espírito vai fazer, Ele é quem determina, não somos nós. Mas eu e você precisamos viver a manifestação do Espírito. Entenda isso. Participar do corpo de Cristo é se deixar ser instrumento do Espírito Santo para o corpo. Não é simplesmente você vir e beber o cálice e comer o pão. Isso é memória. Memória para quê? Para edificação do corpo de Cristo. E eu quero trazer uma palavra profética para você aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai começar a incomodar você durante essa semana. Para você começar a arregaçar as mangas e trabalhar para o corpo.
Tem pessoas precisando da sua oração. Tem pessoas precisando do seu abraço. Tem pessoas precisando de um versículo bíblico. Tem pessoas precisando de uma manifestação de cura. Tem pessoas precisando de milagres de Deus. E sabe onde isso vai acontecer? Não é lá fora. Isso vai acontecer no corpo de Cristo. Isso precisa acontecer no corpo de Cristo. Você está pronto? Você está pronto para ser instrumento de Deus nessa terra? Você está pronto para se deixar ser levado pelo Espírito para vivenciar algo novo nessa ceia? Você está pronto? Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido o pessoal do louvor